Olá pessoal, boa noite. Aqui é mais um vídeo aqui dessa sequência de vídeos, né? Dessa playlist aqui abordando sobre o tema de análise de circuitos elétricos lineares, né? Em corrente contínua. No vídeo anterior a esse, né? Nós terminamos lá falando sobre, dando uma ideia básica sobre energia elétrica e falando sobre potência elétrica também. Nesse aqui, nós vamos estar aqui falando sobre os elementos do circuito. Então, num circuito elétrico linear, ele é basicamente constituído por 5 elementos. Esses elementos são fontes de tensão, fontes de corrente, os resistores, indutores e capacitores. Esses elementos eles são classificados de duas formas, em ativos, né, que são aqueles capazes de gerar energia, né, como é o caso das fontes de tensão e fontes de corrente. E tem os elementos passivos, né, que são denominados passivos, que são aqueles que não geram energia, né, que é o caso aí dos indutores, dos capacitores e resistores. As fontes de tensão e de corrente, né, elas são elementos ativos do circuito, e esses têm como, né, característica de fornecer energia para o circuito no qual ele está conectado. Porém, ele não depende, né, no caso aqui, fonte de tensão e de corrente, né, que são os elementos ativos do circuito, que tem como característica a de fornecer energia para o circuito no qual eles estão sendo conectados. Eles são divididos em dois tipos também. Existem aí as fontes denominadas como fontes independentes, e tem aquelas que são denominadas de fontes dependentes, né? Isso vale tanto para fonte de tensão quanto fonte de corrente. Essa fonte dependente, né, ela também pode ser denominada como fonte controlada, né? Uma fonte dependente, no caso, né, ela é aquela que não depende do circuito ao qual ela está inserida, né? Não depende de outros elementos do circuito para que ela possa estar gerando aí a sua tensão ou a sua corrente. É usual aí, né, nos circuitos, né, a fonte de tensão e a fonte de corrente ser representada dessa maneira aqui, né? É muito comum aí nos circuitos se ver esse tipo de simbologia aí para representar, no caso aqui, a fonte de tensão, né? Aqui no caso uma tensão contínua, e aqui é uma fonte de corrente contínua também, né? A seta aqui indica o sentido da corrente, né, do fluxo de corrente. Então eu vou mostrar aqui, né, um exemplo de uma fonte. Eu vou mostrar aqui através de uma simulação como se comporta aí essas fontes independentes. Então, como eu havia falado aí no slide, né, aqui eu tenho uma representação, né, de dois tipos de fontes independentes, ou seja, veja que aqui essas fontes, né, no caso aqui a fonte de corrente e aqui no caso a fonte de tensão, elas não estão conectadas a nenhum circuito, né, a nenhum outro elemento, né, um resistor, um capacitor, um indutor. Então eu vou estar, só para poder, né, fixar aí também, dar um maior esclarecimento a respeito dessa questão da fonte independente, né, dela não precisar de outros elementos para que ela possa fornecer, no caso da fonte de corrente, a corrente para a qual ela foi projetada, né, que no caso aqui desse exemplo é uma fonte de corrente que ela vai fornecer 2 amperes, é o máximo que ela vai fornecer para o circuito. E no caso aqui eu tenho uma fonte de tensão, né, em que a máxima tensão que ela vai fornecer para o circuito é 12 volts, né. Então eu vou fazer uma simulação aqui para que a gente possa verificar aqui. Aqui eu seria aqui um voltímetro, né, para medir aqui a tensão na fonte, da fonte de tensão. E aqui eu inseri aqui um amperímetro, né, para que ele possa medir a corrente. Só para que fique aí mais explícito, né, como se comporta aí essas fontes de tensão e corrente independente. Então, quando eu simulo aqui, veja que
que o máximo aqui de tensão aqui que a fonte fornece é o valor nominal dela, né? E não está aqui ligada a nenhum outro circuito, né? Nenhum outro elemento. Então ela por si só, né, ela já fornece essa tensão. Por isso ela é chamada de independente, ela não depende de outros elementos. E de igual modo aqui o amperímetro, a fonte de corrente aqui também. Então ela não depende de um outro elemento do circuito para fornecer os 2 amperes a qual ela foi projetada. Então isso aqui é só uma demonstração básica, né, de como funciona aí essas fontes independentes. Dando sequência aí, então nós temos aí, né, um outro tipo de fonte, né, que são as fontes dependentes ou controladas. Essas fontes, né, ela tem basicamente características muito similares às fontes independentes, porém, para que essas fontes elas possam gerar a tensão delas, né, elas dependem, né, de elementos que estão no circuito. Por isso que elas são chamadas de dependentes ou controlados. Então, ela por si só ela não gera tensão, nem por si só gera corrente. Então, ela necessita aí de outros elementos para estarem fornecendo aí a sua tensão ou a sua corrente, né? Então, normalmente, né, a fonte de tensão ela é representada aqui por um losango, com as polaridades, né, de mais e menos. E a corrente também, a fonte de corrente controlada também é representada dessa forma. Essas fontes controladas, elas são subdivididas aí em 4 tipos, né? Ou seja, a fonte de tensão ela pode ser controlada por tensão e pode ser controlada por corrente. Ou seja, a tensão que vai ser gerada lá nos terminais dessa fonte de tensão, ela pode depender da tensão que está sobre um outro elemento ou uma outra parte do circuito, como também essa fonte que está sendo gerada, ela pode estar sendo controlada por uma corrente que atravessa lá ou circula, né, por um outro elemento do circuito ou por uma outra parte do circuito. E a fonte de corrente, ela também, né, a fonte de corrente controlada também, ela é controlada por tensão e controlada também por corrente, né? Então aqui eu tenho uma observação aqui, né? Normalmente essas fontes controladas, né, elas são muito utilizadas aí na modelagem aí, de alguns componentes aí de circuitos eletrônicos, né, como transistores, amplificadores operacionais, né, circuitos integrados. Então é muito comum em circuitos, né, onde tem esses elementos aqui, né, transistores, amplificadores operacionais e circuitos integrados, serem representados aí por meio dessas fontes controladas. Não é muito foco agora desse trabalho aqui falar sobre esses componentes eletrônicos, né, transistores, amplificadores operacionais e circuitos integrados. Isso aí a gente pode estar falando aí numa outra videoaula aí. Mas caso alguém tenha alguma curiosidade em particular, deixa nos comentários aí que eu teria um prazer aí em tentar atender aí a necessidade de vocês. Então, tem uma representação aqui, só para tentar dar uma ilustrada. Tem um diagrama aqui, tem um circuito aqui mostrando aqui como que o funcionamento aqui de uma fonte de tensão controlada por tensão. Então, como você observa aqui é um circuito onde eu tenho aqui uma fonte de tensão, e essa fonte de tensão, a tensão que ela vai surgir aqui, né, vai ser gerada aqui nos terminais dessa fonte, é 2 vezes a queda de tensão no resistor aqui de 6 ohms. Então, né, como foi mostrado aqui, ó, a queda de tensão aqui nesse exemplo é de 8 volts em cima desse resistor. Então a tensão aqui nos terminais dessa fonte vai ser 2 vezes o valor dessa tensão aqui. Então, se eu tenho 8 volts aqui, então a tensão aqui nos terminais vai ser de 16 volts. Então perceba que a tensão aqui, ela depende da queda de tensão aqui nesse resistor.
Aqui eu já tenho um outro exemplo de uma fonte de tensão controlada por corrente. Agora aqui já muda, né? Então, essa fonte de tensão aqui, o valor da tensão aqui nos terminais dessa fonte, né, será 2 vezes o valor da corrente elétrica que circula aqui por esse resistor. Então, veja que a corrente que circula aqui é de 1,2 amperes. Então, a minha tensão aqui no meu resistor R6, né, que está no paralelo aqui com a fonte, vai ser 2 vezes essa corrente aqui, que vai dar 2,4 volts. Então, circulou a corrente de 1,2 amperes aqui, eu vou ter 2 vezes esse valor de tensão, que é, no caso, 2,4. Então, perceba que a tensão aqui está sendo controlada pela corrente que está passando aqui por esse resistor, a corrente que está passando nesse circuito. Aqui é um exemplo de fonte de corrente, né? Falamos 2 exemplos lá sobre fonte de tensão, né? Controlada por tensão e controlada por corrente. Agora aqui tem 2 exemplos também, né? O outro, vou estar mostrando no outro exemplo ali. Uma fonte de tensão, ou uma fonte de corrente controlada por tensão. Então aqui eu tenho uma fonte de corrente, onde a corrente que vai estar sendo fornecida aqui para essa malha do circuito, né, que vai estar percorrendo esse resistor de 2 ohms, é 2 vezes o valor da tensão sobre esse resistor. Então, só vai haver corrente circulando aqui nesse resistor, uma vez que eu tenho aqui uma queda de tensão nesse resistor aqui. Então, como a queda de tensão aqui é de 8 volts, 2 vezes 8 volts eu vou ter 16 amperes. Aqui um outro exemplo de fonte de corrente controlada por corrente. Então eu tenho uma corrente circulando aqui, e essa corrente vai estar controlando a corrente que vai estar circulando nesse outro ramo aqui. Então, basicamente, né, essa é a característica, né, funcional, né, das fontes controladas, né? Ela não gera tensão nem corrente por si só, ela depende, né, de outros elementos, né, do circuito. Então, tá aí essa explicação aí sobre esses elementos do circuito chamados de fontes de tensão ou de corrente, né, tanto as independentes quanto as dependentes. Como o vídeo aqui já está 13 minutos, eu vou estar parando aí para não ficar muito extenso e vou dar sequência aí no novo vídeo. Então, pessoal, gostando aí do conteúdo, né, o conteúdo atendendo aí as expectativas, estando dentro daquilo que vocês estão buscando aí de conhecimento, deixa aí a sua curtida aí, o seu comentário aí a respeito. Caso ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário a sua dúvida, que eu teria o maior prazer em responder. E caso haja aí algum exercício específico, né, que envolva os assuntos aqui abordados, pode mandar aí, se for o caso, mandar por e-mail, né? Tem um e-mail aí no contato aí na descrição do vídeo aí. Manda que eu irei responder a vocês aí, ok? E compartilhe aí com os outros colegas para divulgar aí, se inscrevam no canal, divulgue o canal para ajudar aí nesse trabalho aí. Então, até o próximo vídeo, galera.